tem uma questão do Vitor aqui, que vai nessa mesma vibe, né? Ele fala, o Godfrey Smith defende que mesmo alguns tipos de bactérias possuem algum tipo de protocognição. Então, você acha que existe algum critério de demarcação entre os que têm e os que não têm, né? O que é cognição, né, afinal? Né, para a gente conseguir estabelecer aí que se bactérias, por exemplo, conseguem ter, ou máquinas, enfim. Sim. Bom, para o cognitivismo clássico, não sei, acho que não teria, né? Bom, aí vai depender se você consegue ver essas bactérias aí tendo representações, né? Teorias telosemânticas podem ser aplicadas aí, mas isso não seria suficiente, né? Você teria que ver também essas representações sendo manipuladas computacionalmente. Esse seria o segundo ponto que talvez eu tivesse dificuldade de ver aí no caso das bactérias, pensada a partir do programa do cognitivismo clássico, né? Mas a definição, então, de cognição do cognitivismo clássico é justamente essa, né? Manipulação computacional de representações. Que bactérias possam ter representações? Bom, as teorias telosemânticas vão dizer que sim. Os casos clássicos das bactérias lá que tem aqueles magnetossomos, que tanto o Dretske quanto a Milica, né, usam como exemplos para suas teorias, seriam, né, casos aí que, sim, podem ter representações. Mas será que tem computação? Aí não é tão claro, né? No caso do inativismo, sim, as bactérias, elas têm cognição, na medida em que elas, por exemplo, as bactérias, elas se movem de um meio onde tem menos açúcar, por exemplo, para um meio onde tem mais açúcar, vamos supor que um determinado tipo de açúcar é um alimento para ela está fazendo distinções com respeito a meios que são mais ou menos favoráveis para a manutenção da sua identidade ao longo do tempo, né? E cognição basicamente se dá, ou se compreende, nesse nível em que o organismo está regulando, né, a sua interação com o ambiente de modo a manter a sua preservação ao longo do tempo. Cognição basicamente é isso. Então, a bactéria poderia estar realizando cognições, sim, na medida em que ela consegue ter interações com o ambiente, se mover no ambiente e se dirigir para as situações que são mais favoráveis para os seus processos vitais. Nesse nível, não é no nível dos processos metabólicos internos que a gente vai ver a cognição. Isso é um ponto interessante, porque o nativismo tem aquela tese, né? Mente é igual à vida, né? E muita gente está, então todos os processos vitais é igual à vida. Não é exatamente isso, né? Isso é, claro, qualificado depois, tem algumas afirmações que podem aparecer lá na Maturana que parece que é isso, né? Todo processo biológico, todo processo metabólico seria um processo mental, mas não é exatamente essa tese, né? O nível em que a gente vai ver os processos mentais, os processos cognitivos, então, é esse nível de coordenação da interação do organismo com o seu ambiente. E na medida em que ele realiza essa coordenação e essa interação, né, para manter os seus processos vitais. Então, a bactéria fazendo isso, ela está conhecendo, sim, o seu ambiente, ela está fazendo distinções do que é favorável e do que não é favorável. Então, eu diria que sim. Critério de demarcação, bom, aqui a nossa discussão é como que a gente define, né, o que é cognição, né? A gente tem uma disputa, eu diria agora, então, nas ciências cognitivas, entre o programa do cognitivismo clássico e os programas, né, que eu diria pós-cognitivistas, e eles têm concepções diferentes, né, de cognição. E acho que, enquanto não esse debate, né, digamos assim, não se está, enquanto a gente não tiver uma ciência normal, né, então a gente está num período aqui revolucionário, talvez, ou talvez nunca tenha chegado ainda uma ciência madura, né, ciências cognitivas ainda não é uma ciência madura, então você vai continuar tendo essas disputas aí, com respeito ao que é a cognição, e a demarcação vai depender do programa com o qual você está trabalhando, né, acho que é claro, na verdade, para o cognitivismo clássico, talvez para as perspectivas pós-cognitivistas, eu tentei falar um pouco aqui do que seria, né, a partir do enativismo, mas se a gente pressionar no detalhe ali, entre eles, não há exatamente formulações uníssonas, né, como a gente encontra essa, que é canônica, né, que eu fiquei repetindo aqui ad nauseam, né, no caso do cognitivismo clássico, né, manipulação computacional de representação. Então isso aí, enfim, as pessoas já vão repetindo isso sem, inclusive, pensar.
mas aparece nos textos, já tem o do Fodor, enfim, de vários outros, todo mundo concorda basicamente com isso. No caso das perspectivas pós-cognitivistas, ainda tem alguma disputa mais no detalhe com respeito a exatamente como entender a cognição, mas o fato é que esses paradigmas, ou esses programas de pesquisa, eles ainda estão em disputa, o cognitivismo clássico ainda é hegemônico, mas eles têm muitos problemas, e essas perspectivas, né, o 4E, elas têm aparecido e acho que não vão sair de cena tão cedo, porque trazem à tona uma série de características que de fato estavam sendo negligenciadas e não dá como negligenciá-las se quisermos ter uma compreensão adequada, né, da cognição e do mental. Então, elas vão continuar por aí, elas estão se articulando, né, cada vez mais entre elas, né, essas quatro E aí, elas estão sendo sistematicamente articuladas. Então, eu diria que essa questão da demarcação, ela vai demorar um pouco ainda, porque a gente precisa de uma ciência madura para poder falar de um critério de cognição, ou a gente tem uma concepção pluralista também de cognição. Cognição pode ser várias coisas, né? Então tem gente que defende isso também. Então, só para... Tem uma edição, que eu acho que é da Síntese, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu termino essa pergunta aqui, mas tá bem fácil aqui, eu vou achar aqui. Só um minutinho aqui. É a 194, que é justamente sobre essa pergunta, né? O que é cognição? Então, para quem estiver interessado, na revista Síntese, número 194, você tem lá vários textos, vários artigos sobre essa pergunta, e uma delas é justamente essa posição última aqui que eu me referendei, que é uma posição pluralista, né? A gente vai ter diferentes mecanismos mentais e talvez tentar dizer porque se eu tenho uma resposta única para o que é a cognição, aí eu vou olhar para a memória, eu vou olhar para a percepção, eu vou olhar para a emoção, eu vou olhar para o raciocínio e vou ter que encontrar essa característica. E pode ser que elas não sejam todas tão parecidas entre si, elas não tenham, talvez, todas elas esse aspecto comum que seria, né, o aspecto cognitivo ou a realização de uma cognição. E aí talvez seja melhor a gente trabalhar com uma ideia mais pluralista de cognições. São mais ou menos aparentadas entre si, né, para usar lá o termo lá do Wittgenstein, né, semelhanças de família, mas não vai ter um único elemento comum, que seria, né, a cognição. Então, essa é uma possibilidade. Para todos esses paradigmas aí, né, o programa de pesquisa, eles podem adotar, todos eles poderiam adotar. Então, até o cognitivismo clássico poderia, talvez, relaxar um pouco aquela definição que eu já disse que é muito rígida, né, que todo mundo já aceitou, mas eles poderiam, eventualmente, relaxá-la um pouco e fazer distinções mais finas. E os demais também, certamente, podem fazer isso. Mas é uma terceira opção, em vez de ficar ou com o cognitivismo clássico ou com a posição do nativo, vamos relaxar aqui um pouco e vamos ter várias concepções de cognição. Essa é uma possibilidade também, porque a gente precisa conhecer mais cada uma dessas capacidades e ver, de fato, se elas têm esse elemento comum, se elas têm um elemento comum ou não. Pode ser que não tenham, né? Então, a gente está repensando, na medida em que as ciências vão avançando, essas categorias centrais, né, que compõem o nosso entendimento da mente, né? Cognição, representação, computação, habilidades, são categorias que eu diria que são centrais, que faz parte, então, da filosofia aí, formar um quadro integrador, onde esses conceitos vão desempenhar, né, os seus papéis explicativos, mas à luz e alimentado, né, pelo que essas diversas disciplinas empíricas estão nos dizendo. Eu diria que o filósofo está, em grande medida, fazendo isso. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.